Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da aula anterior. Nessa aula nós traremos alguns exemplos para fixar um pouco mais o conteúdo. Espero que vocês tenham pegado o livro e tenham se esforçado resolvendo alguma das questões. Temos aqui a primeira questão, onde fala o seguinte, que uma placa é submetida às duas forças, A e B, aqui está as duas forças, A contendo 8 kN e B com 6 kN. Aí ele diz o seguinte, se esse ângulo θ aqui for de 60 graus, ele quer então quanto que dá essa força resultante e qual é a sua direção medida em relação ao eixo X e no sentido horário. Vamos lá? Como é que a gente começa resolvendo essa questão aqui? Então vamos lá, né? Então vamos começar aqui aplicando aqui nesse ponto A. Aqui eu vou chamar esse ponto de ponto A. Vamos aqui então ver quais são as forças que estão atuando no ponto A. Eu tenho primeiramente uma força de 8 kN e tenho uma força aqui de 6 kN. Sabemos que iremos aplicar a regra do paralelogramo para resolver essa questão, que consequentemente aplica a lei dos cossenos, né? Então, fazendo aqui o vetor paralelo ao de 8 kN, com o objetivo de formar um paralelogramo, e aqui a gente o vetor de 6 kN. Eu não vou me preocupar agora com o eixo X, tá? Mas lembrando que o eixo X está aqui nesse local. A minha força resultante vai se encontrar aqui, não é isso? Vamos agora fazer o estudo do ângulo para poder saber aqui quanto que é cada um desses ângulos. O ângulo entre a força resultante e a força de 8 kN eu ainda não tenho, eu vou encontrá-lo. Eu vou chamar aqui então de alfa, tá? Aqui eu sei que esse ângulo aqui pela questão é 60. E essa daqui, a questão também nos forneceu que é 40. Fazendo um estudo aqui, uma projeção aqui do eixo Y, projetando também, eu vou apagar aqui a força de 8 kN só para ficar melhor da gente visualizar, tá? Fazendo aqui uma projeção dessas forças, a de 6 com o eixo Y, eu tenho um ângulo de quanto? De 40, não é isso? A própria questão já nos fornece. E a de 8 com o eixo Y, eu tenho um ângulo de 60. 40 mais 60, 100. E pela questão dos vértices opostos, eu tenho que aqui são 100 graus, ok? Então aí ficou fácil, né? Como é que a gente dá continuidade aqui? Eu tenho que minha força resultante, só desenhar aqui separadamente o triângulo. Aqui é a minha força resultante, aqui eu tenho minha força de 8 kN e aqui eu tenho a minha força de 6 kN. Aqui eu tenho o ângulo alfa e aqui o ângulo de 100, né? A força resultante, aplicando a lei dos cossenos, né? Então, aqui é a lei dos cossenos. Força resultante ao quadrado vai ser quem? Vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Menos ou mais aqui, pessoal? Vocês ainda lembram? Menos, né? Então vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o ângulo oposto. Se eu quero encontrar a força resultante, o ângulo que está aqui oposto é o ângulo de 100. Então vai ser vezes o cosseno de 100. Então usando a calculadora científica e fazendo as contas aqui, a minha força resultante vai ser igual a 10,8 kN. Ok? Bem tranquilo, né? E como é que eu encontro esse ângulo alfa agora? A lei dos senos, para poder encontrarmos aquele ângulo alfa. Pela lei dos senos eu tenho o quê? Que o seno de alfa sobre quem? 6 ou 8? Ou FR? Sobre quem está na frente, né? Então o 6 está na frente de alfa. Então seno de alfa sobre 6 vai ser igual a quem? Seno de 100 sobre a força resultante que nós já encontramos aqui, né? Que vai dar
10,8. Lembrando que a força resultante e a força B, ambos estão em kilonewtons. Isso daqui vai me dizer que o alfa dá 33,16 graus. O que isso significa? Vamos fazer um estudo aqui um pouco mais detalhado nesse próximo slide, tá? Lembrando que o alfa é o ângulo entre a força resultante e a força A. O que a gente pode concluir? Que nós temos aqui 60 e aqui nós temos um ângulo entre a força resultante. Aqui nós temos 30, né? Para poder formar aqui esse ângulo reto. 60 com 30 dá 90. E aqui eu vou ter 3,16 graus, justamente para dar os 33,16 que a questão nos pediu. Então eu tenho aqui que a alfa é 33,16, porém eu tenho que a direção da força resultante vai ser um θ igual a 3,16 e a força resultante vai ter um módulo de 10,8 kN, tá, galerinha? Essa foi a primeira questão de hoje. Nós vamos fazer uma outra agora, tá? Vamos aqui responder essa outra questão. Ela diz o seguinte: nós temos, antes de ler a questão, pela foto aqui nós já podemos perceber que temos três forças, F1, F2 e F3. E a questão diz o seguinte: se o θ for igual a 30, θ é o ângulo entre F1 e F2, né? Tá aqui. Se θ for igual a 30 graus, determine a magnitude da força resultante atuando na placa e sua direção medido no sentido horário a partir do eixo X positivo. Então também ele vai querer nesse sentido. Nós chegamos a ver na aula anterior como é que fazia mais ou menos a resultante de três vetores, de três forças. Porém não chegamos a resolver nenhum tipo de questão. Essa será a nossa primeira questão. E por onde é que eu começo? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou pegar duas das forças para poder encontrar a resultante. Aqui está bem fácil da gente encontrar a primeira resultante, que é entre a força F1 e F3, não é isso? Porque pelo teorema de Pitágoras a gente vai encontrar uma solução bem fácil. Lembrando que aqui é o ponto A, então eu tenho uma força de 5 kN atuando para baixo, olha o sentido, uma força de 5 N atuando para baixo, e tem uma força aqui F1 de 4 kN. Logo eu consigo encontrar a resultante de uma forma bem fácil, né? Como é que fica? Aplicando aqui lei do paralelogramo ou teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar a seguinte solução. A gente sabe que a resultante vai estar aqui nesse sentido, né? Então como é que a gente encontra aqui essa resultante? Minha força resultante vai ser igual a raiz de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui vai me dar raiz de 16 mais 25, que vai me dar 6,403 kN. Então aqui é a primeira força resultante, ainda não é a força resultante da questão, tá? Aqui a força resultante é entre a força 1 e a força 3. Agora nós vamos encontrar a força resultante do sistema global entre FR1 e F2. Eu vou apagar aqui e montar esse esqueminha. Então, pessoal, dando continuidade aqui, o que é que nós podemos perceber? Que nós temos aqui a força de 4 kN e a força de 5 kN, que se transformou em uma força de 6,403 kN, né? Isso daqui nós já conseguimos encontrar. Eu preciso encontrar aqui agora esse ângulo alfa. Como é que eu encontro esse ângulo alfa? Tangente de alfa vai ser 5 sobre 4, já que aqui nós temos um ângulo reto, né? Então alfa aqui é 51,34 graus. Pronto, então essa força de 4 kN com 5 kN se transformou nessa força resultante aqui, nós encontramos ela. Nós agora temos essa força aqui resultante dessas duas operações para encontrar a resultante com a força 2. No início da questão eu não o coloquei, mas a força 2 é de 6 kN, tá? Então aqui nós temos esse outro sisteminha em verde,
que dá 6 kN com 6,403, e vou ter essa resultante aqui, força resultante, que eu chamei aqui de FR2, tá? Como é que eu vou aplicar a lei do paralelogramo? Em primeiro lugar, eu tenho que encontrar os ângulos por semelhança de triângulos, utilizando os conhecimentos de trigonometria. Esses 30 graus aqui é esse mesmo ângulo aqui que a questão nos trouxe. Por semelhança de triângulos, eu tenho que aqui também é 30, não é isso? Se aqui é 30, aqui vai ser 60, formando um ângulo reto aqui, não é isso? 90 graus. E com isso eu preciso encontrar mais o que? Eu preciso encontrar esse ângulo beta, que vai ser a solução do nosso problema. E preciso encontrar esse outro ângulo aqui. Se eu fizer aqui semelhança também, esse ângulo aqui vai ser quem? Vai ser alfa. E esse ângulo aqui é quem? Vai ser também 30, né? Por semelhança de triângulo. Já que aqui é a força de 6 kN e aqui é a de 6,403, aqui vai ter o ângulo de 30. Então esse meu ângulo aqui vai ser alfa mais 30. Alfa eu já tenho aqui, né? Que é 51,34. Com 30 eu vou ter um ângulo aqui de 81,34 graus. Então aí como é que vai ficar meu sisteminha? Vamos redesenhá-lo aqui, ó. Eu vou ter a força, eu vou ter aqui a força resultante 2, eu vou ter aqui o meu ponto A, aqui eu vou ter a minha força resultante 1, que foi derivada dos vetores 4 e 5, né? E para fechar aqui, eu vou ter a força de 6 kN. Esse ângulo aqui eu tenho, que vai ser 81,34, que nós já encontramos. E esse ângulo aqui vai ser o que eu vou querer encontrar posteriormente. Aplicando aqui a regra do paralelogramo, eu tenho que a força resultante 2 ao quadrado é igual a 6,403 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 6,403 vezes 6 vezes o cosseno de 81,34 graus. Então eu tenho que a minha força resultante 2 tem uma intensidade de 8,089 kN, não é isso? Agora a gente precisa encontrar qual que é a direção dessa força resultante. Então como é que a gente faz? A gente vai aplicar a lei dos senos. Então eu dei uma pulada aqui no vídeo para poder não ficar tão longo, né? A gente aqui aplica aqui agora a lei dos senos. Eu preciso encontrar o ângulo beta, né? Então como é que eu faço? O seno de beta sobre quem, pessoal? E o outro é o seno de 81,34 sobre, é isso aí, muito bem, 8,089. E aqui sobre 6 ou sobre 6,403? Sobre 6, né? Que, sempre lembrando, é o quem está na frente, digamos assim. Logo, aqui eu consigo dizer que beta é igual a 47,16 graus, né? Significa o quê? Que lembra que nós tínhamos um sistema aqui x, y, aqui é o meu x, aqui é o meu y. Eu tinha aquela primeira força aqui, que eu tinha um ângulo alfa que eu encontrei, e essa resultante foi com relação a essa força aqui, não é isso? Que nós chamamos de força resultante 1. E esse ângulo beta, o ângulo alfa, pelas minhas anotações aqui, 51,34. Para completar aqui o ângulo reto, que custa 90, eu preciso de menos de 40. Como o nosso ângulo deu 47,16, isso significa que vai estar aqui, né? Então, esse ângulo beta aqui é 47,16. Fazendo a soma aqui de alfa mais beta, nós temos 51,34 mais 47,16. Então, alfa mais beta é 98,5 graus.
Isso quer dizer que se nós pegarmos as três forças F1, F2 e F3, ela vai estar direcionada com relação ao eixo X aqui, 98,5, né? Então eu vou ter aqui, ela vai estar 98, então eu tenho 90 e teria mais 8 graus aqui e meio, que é uma força de 8,089. Trocando em miúdos, se eu pegar e substituir F1, F2 e F3 por uma força resultante de 8,089, que nós podemos arredondar aqui para 8,09 kN, direcionado em relação ao eixo X no sentido horário, nós no ângulo de 98,5 graus vai dar a mesma coisa, não é isso? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que no próximo vídeo eu vou estar tentando responder.